Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido, traje destilador, que tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito, dessa vez ao vivaço, sem cortes, então todas as besteiras que a gente falar vão ficar por aí, vamos tomar cuidado, né? Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, o meu amigo Quizat Haderart. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lissan Al-Gaib. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, seguidores e seguidoras do Messias? Como a gente tá fazendo ao vivaço, pressões do tempo, pressões das datas, pressões de iríamos gravar no sábado, mas o filme só passou em Rio Verde no horário do Lucas no sábado, aí acabamos protelando tudo. A gente vai falar hoje, é claro, é óbvio, é evidente, que sobre Duna 2, o que promete ser o maior blockbuster do ano de 2024, fazendo aí o paralelo com Oppenheimer e Barbie no ano de 2023, né? Aqui a gente tem a continuação da história do Villeneuve, na verdade da história do Frank Herbert, né? Adaptada pelo Villeneuve, o primeiro filme de 2021. Essa segunda parte agora de 2024. Vamos falar sobre os seus avanços, se é que houveram. Vamos falar sobre as suas mudanças de qualidade, se é que houveram. Vamos falar sobre o impacto desse filme, tanto em mídias sociais, quanto na filmografia do Villeneuve, quanto na impressão do público. Vamos falar sobre tudo que a gente conseguir falar hoje. Sobre Duna 2, Duna parte 2, né, vamos ser mais específicos, que promete ser a segunda parte de uma trilogia, pelo menos segundo o Villeneuve, que decidiu evidentemente adaptar os dois livros mais fáceis e depois, se o estúdio quiser ganhar dinheiro, ele que empurre para outros diretores os livros mais difíceis de adaptar, que aí é o Verme que Vira Gente, o Salto de 4.000 anos, é uma caralhada muito estranha assim. Então hoje a gente vai falar sobre Duna parte 2 no Meia Opinião. Meia Opinião. Bom, eu já vou assumir que a gente tem aqui um tempinho de casa e que a gente já tem alguns ouvintes, claro, em pouca quantidade, mas alguns ouvintes que não nos conhecem pessoalmente, sabe? E é por isso que a gente vai fazer um episódio sóbrio e prático, porque assim, pros ouvintes que conhecem Gustavo e Lucas pessoalmente, eu acho que a gente nem precisava fazer esse episódio, assim, é só, vocês vão mandar na DM lá e eles vão te falar o que eles acham, porque assim, aqui nesse podcast, falar de Christopher Nolan e falar de Villeneuve é pisar em ovos totalmente, vai ser mais uma dessas situações aqui hoje, eu imagino, mas a gente vai falar, claro, sobre a febre do maior blockbuster do ano. Nós estamos em fevereiro, no começo de março, e eu acho que já é fácil dizer que vai ser o maior blockbuster do ano. A concorrência não sei se vai ser muito grande com relação a isso, que é a continuação do Duna de Villeneuve. No primeiro filme ele adapta metade do primeiro livro, a gente discutiu muito sobre isso no nosso episódio 29, depois volte lá pra ouvir. A gente conversou muito sobre o Duna 1 antes de gravar esse episódio, como vocês que já são de casa já sabem que a gente não conversa sobre o filme que a gente vai gravar, mas a gente tem conversado muito sobre o Duna 1, né? Nós três reassistimos o primeiro filme pra reavaliar, no caso eu pra reavaliar, o Lucas também, e o Gustavo foi só pra hypar mais, pra ele poder chegar super feliz aqui de novo. E aí a gente comentou muito sobre alguns problemas que o Duna 1 tinha e que a gente esperava que não fosse acontecer no Duna 2 pelo puro modo como ele foi executado, né? Ele foi executado pra ter aquela vibe de, espere o 2 porque o 2 vai ser maravilhoso e tal. E assim, vem aí. Vou começar com Gustavo Azevedo, que está hypado pra Duna desde 3 de janeiro, então assim, vamos ver que tipo de resposta receberemos dele hoje. Gusta, e aí, Gusta? Pra vocês ouvintes, eu estou virando os olhos nesse momento, tá? Gusta, você gostou de Duna parte 2? Fala pra gente aí o que você achou. Na verdade, eu tô hypado com Duna desde 2021, que foi, no caso, a parte 1.
né, que saiu, e aí a gente já ficou empolgado, porque eu queria saber o que ia acontecer no segundo. Inclusive, um disclaimer aqui, é que eu gosto tanto da obra e eu nunca li, tá? Então eu gosto muito do Duna do Villeneuve. Então, aceitem que eu ainda não li os livros, acho que o único que leu aqui foi o Luiz. Então, Eu li só os 2 primeiros, eu tô na metade do terceiro, inclusive. Não tem essa experiência toda, não. Não, mas assim, no quesito, o que foi diferente do livro, do filme, até onde ele caminhou, se o final do livro foi igual ao filme, né, e tudo mais, aí você vai poder ser o nosso consultor, mas ao mesmo tempo a gente não tá aqui necessariamente para abrir para teorias e para ficar conversando sobre diferenças entre o livro e o filme. E então, outra, eu falo muito isso, né, filme é uma obra em si. si. Filme tem que ser uma obra em si. O filme não pode depender do livro pra nada. A gente compara pra gente querer aprofundar, se a gente gostou das mudanças, das adaptações, mas o filme tem que se valer. Ele não pode assumir que as pessoas leram pra ele funcionar, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Sim. E assim, uma outra coisa que eu queria já começar falando elogiosamente de Duna é que eu desafio vocês a encontrarem um filme que construiu um mundo melhor que Duna nessa década. Eu acho assim, a própria saga Star Wars foi se perdendo nessa construção de mundo, nessas odisseias espaciais que eles foram construindo e derivando e fazendo séries e spin-off e vai pra lá e vai pra cá e aperta, estica e puxa. Eu acho que até Star Wars, que já tinha feito um cânone muito bem consolidado, né, até o começo com a quadrilogia, assim, né, eles conseguiram fazer eles têm uma solidez, obviamente, né, por ser Star Wars, mas eu acho que, assim, saturou tanto que quando a gente vê Duna, você imaginava, assim, que alguma coisa de derivação ia ter de Star Wars, sabe? Por a gente estar saturado com esses universos, com essas odisseias espaciais, com esse tipo de coisa. E, cara, é extremamente original. O visual de Duna é impressionante, como parece que você entra naquele filme, entra naquele universo e não existe outro universo em paralelo a Duna. É realmente uma construção que o Villeneuve conseguiu fazer assim, com maestria. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E as primeiras cenas de Duna já vão entregando isso, que ele realmente vai fazer uma odisseia espacial, ele quer fazer ele quer construir um universo muito grandioso, seja pela trilha, seja pela fotografia, seja pela inovação estética de como ele vai filmar tudo aquilo. Então, assim, em primeiro lugar, experiência, né? A experiência que Duna cria realmente vai ser difícil alguém quebrar. Porque se você parar para pensar nos outros filmes blockbuster que vão ter no ano, a gente vai ter Ghostbusters, sabe? A gente vai ter o segundo Coringa, a gente vai ter, sabe? Eu acho que não vai chegar na grandiosidade. Pode pegar em bilheteria? Talvez pegue, né? Um Coringa 2. Talvez pegue, mas em qualidade de blockbuster, em construção de universo, eu acho que assim, virou um marco. E vocês odeiam quando eu falo isso, né? Mas Furiosa, Duna talvez, 2, né? Mas não tem o mesmo é. apelo, assim. É uma Talvez. outra briga, assim. Uhum. Não, mas talvez você entre pro páreo por ter Anya Taylor-Joy, por ter Chris Hemsworth. Ai, cara, tá no ao vivo, a gente erra o nome. Mas não é que eu não erro, é que eu não sei falar o nome dele. Chris Hemsworth. E aí assim, eu acho que a gente realmente tá falando de um dos maiores filmes do ano. No Duna Parte 1 eu dei 9. A gente não vai dar pantufas nesse episódio, a não sei se o Lucas ou se o Luiz liberar pra gente, a gente dá pantufa no final do episódio. Ele quer até reviver as pantufas. Depois você ouçam o nosso episódio de Duna 1 e fiquem chateados com o Luiz e com o Lucas, sabe? Porque assim, eles deram uma notinha tão furreca pra Duna 1 que eu fico triste, mas tudo bem. E assim, é isso. Assim, pra começar, eu queria só bater palmas pra Duna 2, porque eu fui com hype lá em cima, e quando o Hans Zimmer começou a tocar, quando começou aquela oração dos Harkonnen, quando tudo aquilo começa a reverberar, e eu assistindo uma tela gigante, com um som altíssimo,
tudo aquilo reverbera, assim, sabe? Na sala de cinema ecoa, aquele universo, ele transborda de referências, de originalidade também. Então, é uma coisa, assim, surreal. Foi a experiência do ano no cinema até então, né? Apesar que a gente tá bem no comecinho. Mas eu acho difícil superar. Lucas, e aí? Cara, que filmaço. Eu acho que Duna 2 consertou tudo que... Parece que o Villeneuve ouviu o nosso episódio e ele fez sob demanda esse filme. Porque ele arrumou todas as críticas que eu tinha em relação ao primeiro. Não existem aqui no segundo filme, a gente vai abordar isso mais aí. E eu queria até me retratar não, tá? Que eu vou manter tudo que eu falei naquele episódio lá. Eu vou... no nosso episódio de Duna 1, eu não lembro o número, o Luiz deve lembrar aí. 29. Nosso episódio 29. Se você não ouviu nossas opiniões sobre Duna, volta lá pra você ver Duna parte 1. E lá eu dei uma nota 7 pro filme. Eu e o Luiz, a gente criticou alguns pontos do filme. O Luiz até um pouco mais que eu. O Gusta só elogios e pronto pra nos rebater a todo momento. Mas eu assisti o filme de novo e eu assisti em casa. E no episódio eu falei que o filme ele tinha cara de ser aquele tipo de filme que funciona só no cinema. Que se eu fosse assistir ele de novo em casa, eu acho que eu não ia ter a mesma experiência. E eu realmente não tive, só que foi pelo contrário. Eu gostei mais em casa do que no cinema. E eu acho que muito porque já estava perto do segundo filme. Não sei, pode ser isso também, mas alguns... O principal defeito do primeiro filme é que ele não acaba, ele não tem final, né? Ele simplesmente acaba. Esse, pra mim, é o principal problema e isso me deixou irritado e a gente já começa a achar mais defeito no filme. Dessa vez, eu gostei muito mais da fotografia, que eu até critiquei um pouco lá no episódio. Eu gostei muito mais do som, eu gostei muito mais da construção de mundo. Eu acho que eu fiquei, na segunda vez assistindo o primeiro, eu fiquei mais apegado a esses detalhes, sabe? De construção de mundo, de prestar atenção em qual família é qual, de qual planeta é qual, o que aconteceu, como que é a situação política ali. No primeiro filme, eu acho, na primeira vez que eu vi, eu acho que eu ainda fiquei um pouco perdido quanto a isso, acompanhando a trama, e dessa vez eu consegui pegar mais esses detalhes, como eu já tinha visto o filme. E eu gostei mais ainda dele. Apesar de eu achar que ele ainda é um coito interrompido, ele simplesmente, né, não tem o final, ele não tem um clímax, ele não tem uma batalha, assim, pra você achar que, né, o filme tá indo pra frente, nada assim. Mas ele deve ter ficado 3 anos aprendendo a dirigir briga de faca, né? Igual o Bradley Cooper com o maestro. Eu vou passar esses 3 anos aprendendo a dirigir uma briga de faca. Vocês vão ver, aí no último vai ficar legal. Sim, cara. E então essa era a maior crítica. Eu acho que a maioria das pessoas, ninguém gostou muito de como Duna 1 acaba, até os maiores fãs do filme. Mas eu tive uma experiência muito melhor vendo ele de novo em casa. E fui assistir Cara, a parte 2, pra mim, ele é um espetáculo visual, assim, já de início. O Villeneuve veio à tona aí agora lançar esse papinho dele de que ele não gosta de diálogo e tudo mais. Não sei se vocês vão querer entrar nisso mais pra frente, né? Não vou me enrolar muito nisso aqui agora, não. Mas, cara, se ele não gosta de diálogo, ele realmente não tá precisando. No audiovisual, em termos de som, de imagem, de fotografia, de plano aberto, Cara... De design de produção, é tudo lindo aqui, tudo lindo. E é tudo muito único. O Gustav falou sobre isso, né, de como a construção de mundo de Duna é muito original e como a gente consegue emergir muito rápido ali. Logo no início do filme ele já consegue te emergir de novo naquele universo e você vai pegando de novo ali a história, retomando. Quando deu uns 20 minutos de filme ali, você já tá engajado já, a história já vai pra frente. E, cara, é uma imagem mais linda, uma cena mais linda que a outra, um plano mais lindo que o outro. Tem muita coisa, assim, que é de ficar gravada na memória mesmo. O filme, ele tem o tom de grandiosidade, de épico que ele tem que ter. Enquanto o primeiro, além dele ter esse final, né, anticlimático, ele ainda tinha algumas outras coisinhas, né, que a gente tinha falado, de Zendaya que não ficava aparecendo só nas visões dele, as visões excessivas do Paul, que estavam ali só pra... não levava a história pra frente, ficava só interrompendo o filme. E os villeneuvismos, né, aquelas cenas que não tem nada, assim, se a pessoa ficar olhando pro alto e tal, no meio de um blockbuster, você ficar meio desconectado, cara, sem saber se aquilo é um blockbuster ou se aquilo é, tipo, a chegada com verme, com lagarto. E aqui ele resolve tudo isso, cara, porque, beleza, a ação que vocês queriam tá aqui, e é uma ação que favorece a narrativa. Esse excesso das visões do Paul que ele ficava pra mim era
quase que uma interrupção, assim, na narrativa do filme, no primeiro filme, de tanto que era usado em excesso, assim. Aqui ele é muito pontual quando o Paul vai ter um sonho, uma visão, é uma coisa que faz parte da narrativa que você não sente que tá atrapalhando, que você não fica de saco cheio de, pô, de novo. Então, cara, pra mim ele conseguiu arrumar tudo que tinha de errado ali no primeiro. E eu gosto do primeiro, tá? Não acho, eu gostei mais ainda agora, mas pra mim ele conseguiu consertar tudo isso e trazer um filme ainda mais grandioso, assim. A gente tá em março ainda, mas eu acho ainda que vai ser o filme do ano, em termos de blockbuster e tudo mais. Eu acho que não vai ter nenhum que bate ele, não. Pode vir Deadpool, pode vir Coringa, fazer uns dinheiro aí, mas em termos de grandiosidade, de experiência cinematográfica, eu acho que esse ano não sei quem bate Duna 2, não. Até porque Deadpool e Coringa são filmes de censura fechada, né? Então, assim, eles não têm condição de brigar em bilheteria, não. Eu acho que não é nem essa conversa. Eu acho que a conversa é mais com a Marvel, né? Com um eventual lançamento da Paramount, do Tom Cruise aí, que vai sair, ou talvez até com Furiosa, embora eu tenha minhas dúvidas sobre a franquia Mad Max em termos de ter bilheterias enormes. Eu não tenho a menor dúvida de que o filme vai ser bom pra caralho. Mas em termos de apelo, sabe? Eu acho que é muito difícil concorrer com Duna, porque tem muita coisa envolvida, né? Tem um marketing muito grande, tem o escopo do primeiro filme sendo carregado pra cá. Então, assim, eu acho que vai ser o filme mais relevante do ano em termos de cinema mainstream. E vai ter pouca dúvida com relação a isso. E vai ter tantas indicações técnicas quanto o anterior teve, provavelmente mais. Assim, ele vai dominar as categorias técnicas em termos de indicação no Oscar ano que vem. Eu acho isso muito claro, assim, mesmo com um ano de distância da premiação. Total. Bom, esse filme é significativamente melhor do que o primeiro. Isso é inquestionável, assim. Ele é muito melhor do que o primeiro. Mas eu ainda tenho algumas críticas pra fazer. E, assim, tem algumas coisas nele que eu não gosto mesmo. Eu acho que ele tem momentos excepcionais em que o Villeneuve parece que entendeu do negócio, sabe? Uma coisa de... Eu saquei o público pro qual eu tô fazendo isso aqui, eu entendi qual é o ritmo que eu tenho que dar pra essa história ficar mais envolvente, pra essa história ficar mais centrada, eu entendi quais são os tópicos que eu tenho que abordar, eu entendi o que eu tenho que pegar dessa obra e transpor pro século XXI. Ele tem muito mais acertos aqui do que ele teve no primeiro, isso é inegável, e eu acho que o primeiro sinal disso, pelo menos pra mim, foi praticamente se livrar daquela fotografia estéreo xoxa do primeiro filme. Ele começa o filme num tom completamente diferente. Depois ele joga, volta pra areia e tal, as coisas tudo, mas assim, ele já começa o filme mais ambicioso em fazer a fotografia ter mais cara de sci-fi blockbuster, sabe? Entender que como você está lidando com uma distopia, você pode e deve brincar com cor, brincar com luz, brincar com cenário. Isso faz parte do contexto. Se ele tem a grana na mão, se ele tem os recursos pra fazer, ele tem que fazer isso. Então, eu acho que só de ele visualmente já tá muito melhor, ele já ter cenas muito marcantes de cara, por exemplo, uma coisa simples como o exército dos Harkonnen flutuando, isso é nos primeiros 15 minutos, assim, sim, você olha aquilo e você já fala assim, caralho, realmente tá muito bom, assim. E é uma melhora significativa porque eu acho que o Lucas já falou um pouco sobre isso, como isso não é feito por fazer, sabe? Que é um pouco do que passa a impressão no Blade Runner 2049, que é aquela coisa, assim, que é esteticamente muito legal, mas que é meio... Não sei, às vezes é muito exagerado na paleta, muito forte, pra ficar meio... demais, como o Gusta fala, né, muito over, e você não ter muita razão de encaixe daquilo na narrativa e tal. Eu acho que o Villeneuve controla isso aqui de forma muito melhor, e eu acho que o fato de esse filme ter muita ambientação interna ajuda a não saturar aquela... saturar é a palavra errada, porque é saturar a dessaturação do planeta, sabe? Como você tem menos deserto o tempo inteiro, você não cansa mais daquela palidez que é aquele planeta o tempo inteiro. Uma hora tá tudo mais escuro, porque eles estão dentro do Sith, outra hora tá alaranjado, porque é o fim do dia, tem mais cenas à noite, tem toda a sequência
no planeta dos Harkonnen. Tem muita coisa estética diferente aqui, que faz o filme criar uma variação, que a gente pode até pegar um paralelo com o Aranhaverso, sabe? Que é você mostrar universos diferentes, planetas diferentes, que vão compor tô repetindo a palavra universo, mas assim, que vão compor o universo que você tá querendo construir. E o filme ganha muito com isso, porque ele não te cansa. Ele não te cansa visualmente, e ele deixou de te cansar narrativamente com aquele excesso de contemplação que o Villeneuve colocou no primeiro filme, talvez pra encher linguiça, porque ele não queria entregar o ouro todo no primeiro filme, né? Ele tinha um livro só pra adaptar em 2 partes, e ele acaba estendendo certas coisas. Dito isso, eu vou passar pra vocês falarem outras coisas, mas eu tenho algumas críticas sim, e a primeira delas vocês já vão virar do avesso quando eu falar, mas na maior parte do tempo a trilha sonora é muito ruim. Na maior parte do tempo a trilha sonora cara, meu Deus. qualquer coisa. O Hans Zimmer colocou um estagiário dele pra reciclar as trilhas do Inception pra colocar na hora que determinadas coisas estão acontecendo, especialmente nas sequências menores, nas sequências do Paul aprendendo, assim, dele destruindo os tanques ou dele subindo no verme. Gente, se vocês assistirem A Origem amanhã, vai ser a mesma coisa. Eu acho que a trilha muito boa em momentos mais épicos, e ela é muito boa quando ela tem, sim, a pegada que o Gusta tá fazendo de meme aqui, mais orientalizada, que são os gritos, que são aquela coisa. Aí sim você vai, legal, você, beleza, casou na narrativa aqui. Mas boa parte do tempo ela é muito over e ela tá forçando muito a barra, assim. Aquilo me incomodou bastante em algumas cenas do filme, ela tentando criar uma epicidade onde não havia. Epicidade nem sei se existe, né? Mas tentando criar um momento épico onde não havia. E é engraçado, porque eu acho que isso, de certa forma, dá uma diminuída em determinados momentos do filme. E eu acho que, por exemplo, a gente vai evitar, a gente vai falar sobre o filme inteiro, lógico, mas assim, evitar spoilers muito diretos. Mas tudo que a trilha exagera em determinados momentos pra tentar forçar um clima épico em momentos que não são tão épicos assim, ela some na parte final, e aquilo é extremamente relevante. Aquilo é extremamente relevante. É muito mais legal e muito mais tenso no ato final. Não, no ato final mesmo, né? O final, que é uma briga 1 a 1. É muito mais legal em silêncio do que quando ele tá forçando a barra lá no meio. E eu acho que isso pode vir de um certo desequilíbrio, que foi uma coisa que ele foi muito criticado no primeiro filme, né, por fazer, que é uma dificuldade de filmar cena de ação que ele tinha no primeiro filme, assim, sabe? E eu acho que isso pode ser uma certa compensação, a trilha ficar mais over, porque vamos ver se a gente consegue fazer o filme pegar como um blockbuster o tempo inteiro e tal, e aí ele acabar exagerando na dose. Então, essa foi uma crítica que eu tive, assim. Eu já sabia que vocês iam virar do avesso quando eu falasse isso. E eu tenho uma outra crítica com relação à edição dele no começo dele. Eu acho assim, eu acho que ele poderia ter dado uma intercalada entre a história do Feyd Rautha e a história do Paul. Eu acho que ele fica muito tempo no Paul e depois ele fica muito tempo no Feyd. E aí você fica com blocos muito grandes que meio que se desconectam um do outro, sabe? Eu acho que a gente teria se envolvido mais com a história do Feyd se ela tivesse sido intercalada com a do Paul. Porque o Paul a gente tá acompanhando, ele é o protagonista, a gente sabe, a gente vai ficar investido em tudo que ele fizer. Mas o Feyd, eu acho que a gente poderia ter visto mais dele, a gente poderia ter acompanhado mais dele de forma mais intercalada, de forma menos blocado não é a palavra certa, mas ficaram 2 blocos, sabe? E aí eu achei que a sequência do Feyd acabou ficando meio desinteressante, ela acabou ficando meio arrastada e ficou meio... Eu acho que o Villeneuve também teve essa sensação, pra te falar a verdade, e por isso ele apostou tanto na fotografia diferenciada naquele momento,
como uma espécie de chamariz para aquele bloco, sabe? Você fica encantado visualmente por aquilo, mas a ação tá progredindo de forma muito lenta ali. E eu acho que até não desenvolve tanto o personagem quanto ele achou que ele ia desenvolver. Apesar de esteticamente eu ter achado muito legal. Bom, eu devo estar falando por 10 minutos já. Vocês têm algum comentário em cima dessas coisas que eu falei? Ou vocês querem puxar um outro tópico? Fica à vontade aí, Gusto. Todos. Eu tenho todos os comentários para fazer sobre esse. Vamos lá, vamos por partes. A gente já fez uma planilha aqui. Já tô me organizando. Vai, Lucas, pode começar. Cara, eu adoro a trilha sonora. A gente tava conversando aqui, fazendo graça com a trilha sonora aqui antes da gente começar, mas eu não comentei com vocês, mas eu escutei um trechinho de um por um da trilha que tem no YouTube aqui. Cara, eu adoro a trilha desse filme. Pra mim, eu gosto de como a cena final, o Luiz falou dessa cena final da batalha de facas lá, e você só ouve o som das facas, não tem trilha ali, é só silêncio, você só ouve o som dos movimentos deles ali. Cara, e é genial, funciona muito nessa cena, e isso é o que deixa a cena ainda mais tensa, mas eu acho que isso não tira o brilho das cenas em que a gente tem grandes momentos épicos, em que a trilha cresce e que a trilha ajuda nisso. Pra mim, a trilha ela funciona perfeitamente aqui, mas o Villeneuve sabe o momento de aonde ele vai precisar dela, e aonde ele vai precisar da trilha e aonde ele vai ter muito mais vantagem tirando ela dali, onde a cena vai se compor muito melhor sem ela. Mas você falou do Fade Halter, né, do personagem do Austin Butler. Cara, eu adorei ele no filme, só que eu sinto falta de ver ele mais em tela. Eu não acho que isso atrapalhe o filme, tá? Eu acho o filme muito redondinho em termos da história que ele quer contar, da temática que ele quer abordar. E ele tá ali pra ser vilão sci-fizão mesmo, que vai pôr a língua pra fora só porque ele quer pagar de loucão steampunk. E é isso. Mas... Eu fiquei esperando tanto ele fazer a voz do Elvis, eu tava pensando assim, aparecer, né? Hello, baby. If you're looking for trouble. Eu não sei onde eu ouvi esse comentário, mas que a gente tem o Austin Butler se desvinculando 100% daquela imagem que ele criou do Elvis, Total. né? Porque esse personagem realmente, como ele se investe na estética e ele tem toda uma interpretação oposto, né? É outro tipo de maquiagem, é outro tipo de interpretação, é uma vilanização, né, da interpretação e tudo mais. Ela é monotemática e eu acho que ela tem essa monstruosidade intrínseca mesmo ao personagem, e ele não quis... Ele realmente não quis fazer duas faces, fazer uma humanização, nem nada do tipo. Ele é realmente o capanga do tio que começa a ter mais... Ele é o capeta todinho. E que tem mais ambição, e que acaba... quando ele fala assim, você vai ser o novo imperador, aí ele já fala assim, nossa, então quer dizer que eu vou ser melhor do que você? Você já sente naquele personagem a versão que ele quer ser dele mesmo, né? Ele quer dominar todo mundo a qualquer custo, e ao mesmo tempo ele não tem medo de morrer. Então esse é o ponto, essa é a chave do personagem. Inclusive falando até de algumas coisas que o Luiz fala do primeiro filme que ele criticava lá, que é a verbalização às vezes de coisas que já estão estabelecidas, né? É óbvio que ele não tem medo de morrer. Aí vai lá o personagem e fala que ele não tem medo de morrer. Então, tipo assim, eles colocaram ele isso tem muito mesmo. Tem vários momentinhos, inclusive na primeira sequência de ação tem alguma coisa assim. A hora que eles começaram a bater na areia, eu falei assim, pelo amor de Deus, não fala que vocês estão batendo na areia pra chamar a minhoca, senão o Luiz vai falar mal lá na sala de cinema. Nossa, eu lembrei na hora, eu pensei a mesma coisa. Eu tô ouvindo ele reclamar daqui. Mas assim, tirando... Nem lembro se falaram. Falaram, né? Falaram. Não, sua cara e falaram, tô chamando a minhoca. Não, eles não falam exatamente isso. Eles falam assim, eles estão vindo, eles estão chamando eles, mas não tá falando, tipo assim, eles colocaram isso aqui para... Não é tão assim, evidente. Mas como a gente não chegou nesse ponto, assim, né? Como estamos falando de um blockbuster, estamos falando dos maneirismos de um blockbuster. Eu acho que lá no primeiro filme... O que irritava o Luiz e o que a gente comentava muito aqui é que
o chão, o terreno ainda não estava bem delimitado, a gente não sabia o que o Villeneuve queria, né? E aqui a gente sabe que ele quer um blockbuster, a gente sabe que ele construiu uma fotografia de blockbuster, uma trilha de blockbuster, os personagens dele são voltados para esses épicos, assim, né, mais tradicionais, então algumas coisas são muito relevadas por nós. Esse tipo de maneirismo de falar, o que a ação vai nos levar, para onde eles estão indo, a própria cena que eu acho icônica de quando ele vai aprender a cavalgar lá, né, a vermear. Ah, sim, o verme. Então, assim, ela tem aquela construção de estamos levando o Paul para a cena mais épica desse ato, que vai finalizar a construção de personagem dele, que aí ele vai selar toda toda essa aliança que ele tem com os Fremen, e aí agora ele vai conseguir ser realmente o domador de minhocas, e ele vai conseguir atacar quem ele precisar. Então, assim, tem todos esses maneirismos e essas coisas que a gente já entende dos blockbusters já que a gente aprendeu a assistir, a consumir, né? Então aí voltando, só pra tentar linkar um pouco o que eu tava falando do vilão do filme. Esse maneirismo, ele é um pouco esse cacuete de blockbuster, de colocar alguém muito mal e muito animalizado pra contrastar com o nosso personagem que tá tendo um surto de consciência e que ele não sabe mais quem ele é, e ele sim é o personagem com profundidade extrema que a gente precisa se preocupar e que a gente precisa se debruçar, porque a jornada do Paul Atreides é a que mais importa pra gente naquele momento, né? E eu acho que o Villeneuve consegue fazer isso, assim, excepcionalmente. A gente fica intrigado com o que tá passando na cabeça do Paul Atreides o filme inteiro. Eu não parava de me inclinar na cadeira, assim, eu ficava olhando pra frente, meu Deus, o que vai acontecer? A próxima cena me mostre uma resposta, entendeu? A mãe dele, assim, eles vão conseguindo mudar os personagens que estão convivendo com o Paul Atreides em função dele. Então, eles evoluem o Paul e os outros personagens vão construindo as suas facetas em relação ao que o Paul está vivendo. Então a gente vai tendo sempre um contraponto. A mãe dele tem o contraponto dele. A Zendaya, eu não lembro o nome dos personagens, tá, gente? Mas Chani. A Zendaya... É a Chani. A Chani. Ela tem 3 nomes, né? Todo mundo tem 3 nomes. A Sol da Primavera. Nossa, isso aí é meio Chani. confuso. E são sempre nomes muito difíceis, os personagens. Mas, enfim, a Zendaya também, ela tem ela tem a posição dela dentro do filme, dentro dos Fremen, e ela, ao mesmo tempo, sente um contraponto com relação à paixão que ela sente por ele. Então, tudo é levado em contraponto com o Paul. Então, até a vilanização e a animalização dos vilões em geral, assim, né? Ela faz sentido na trama, pra mim, né? Eu gosto. Cara, eu sinto, é o que eu falei, eu gosto muito do personagem do Austin Butler e eu gosto muito da atuação dele nesse filme, e eu sinto falta de ter mais presença dele no filme. Mas ao mesmo tempo eu não sinto que a maneira que ele foi abordado atrapalha a narrativa. Justamente por isso que você falou, o Villeneuve, ele claramente escolhe, olha, eu tô contando a história do Paul Atreides aqui, e eu tô colocando essa figura vilanesca aqui, malvadona, pra mostrar o que ele vai ter que enfrentar lá na frente. Pra gente, como público, como espectador, temer ele e o grande momento do filme ser realmente impactante, porque, né, vai realmente ter um peso ali, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que o que dá essa vontade, né, da gente querer ver essa dualidade, os dois sendo trabalhados ali em paralelo, é muito do que a trama solta ali no meio, né? Aquela trama das Bene Gesserit, quando elas vão atrás do personagem do Austin Butler, né, do Fade Halta, e começam a contar a história dele e tudo mais, sem dar muito spoiler aqui, eu acho que a maneira que isso é abordado lá no meio do filme dá a impressão de que, e se esses dois fossem mostrados em paralelo aqui e a gente, né, ficasse nessa ambiguidade? Mas o Villeneuve escolhe vilanizar ele desde o começo, e eu acho que isso não atrapalha a trama, não. Eu acho que eles vão ali naquela história de que o Fade é o psicopata, mas é o psicopata conhecido, sabe? E aí ele na cabeça delas ele é controlável, né? Então eles fazem o paralelo do Fade com o Paul, isso é muito claro o tempo inteiro, tanto é que o filme vai acabar assim, né? Mas é aquela lógica de o Fade
talvez burro demais pra se sobrepor a gente, e o Paul talvez não seja bem assim. Então, assim, eu acho que o filme tem enormes méritos, porque, pra não dizer que eu tô só batendo, até porque eu não tô, o filme como eu comecei falando que o filme é significativamente melhor do que o primeiro, eu acho que isso é inquestionável. Eu acho que o maior mérito do filme é como ele aborda a relação do extremismo religioso com fundamentalismo, com genocídios e com guerras e tudo mais, né? Com dominação, com colonização. Eu acho que ele aborda isso de forma brilhante, considerando-se o meio, considerando-se que é o mainstream, porque é a lógica de você mostrar como o fundamentalismo religioso se coloca e de você mostrar os perigos dele. E o Villeneuve ainda não correu nenhum... Ainda tem gente que não tá entendendo, mas isso aí, pelo amor de Deus. Mas o Villeneuve não correu nenhum risco em termos do que ele tá dizendo, de deixar às claras que Paul Atreides não é o herói dessa história. Não acredite numa história de heróis. Aquilo ali não é. Você tá acompanhando a jornada dele, torcendo por ele, entre aspas, porque você quer ver aonde a história vai virar. Mas assim, o Lisan al-Gaib não é uma boa pessoa. E ele tá te falando isso com todas as letras o tempo inteiro. Mas não só isso. Eu acho que tem alguém aqui essencial que, infelizmente, eu acho que foi até o Hessel que disse isso, que eu achei legal. Ele fala assim... ele tem medo de que essa pessoa seja tratada como um simples alívio cômico, porque sabe como é que as pessoas interpretam as coisas, mas como é essencial pra esse filme funcionar o que o Javier Bardem tá fazendo. O Javier Bardem nesse filme, ele é assim, absolutamente brilhante, cara. Ele é essencial pra você entender aonde a história tá querendo chegar, aonde o Villeneuve tá querendo chegar. Porque ele é tão crível como o tiozão do Zap, do churrasco de domingo, que pega as correntes, que assiste ali, sabe, TV Aparecida todo dia, e que como aquilo vai fazer, o que aquilo vai fazendo com a mente dele, porque é o cara que não tá fazendo pela má intenção, que ele é bonzinho, que ele quer ajudar, que ele quer levar o grupo dele pra frente, que ele quer progresso, mas que ao mesmo tempo é esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento que vai levar ao fundamentalismo religioso e que vai acabar justificando o fundamentalismo religioso que vai se estabelecer naquela sociedade. É assim, o trabalho dele é brilhante. Eu acho que ele tá voando aqui. Isso não é diminuir alguns dos outros do elenco de forma alguma, mas assim, a gente sabe quem é o Javier Bardem, né? O Javier Bardem é um ator espetacular, de outro planeta. E ele tá arrebentando aqui, mas a gente meio que esperava que isso fosse acontecer caso ele tivesse muito tempo de tela. E aqui, pra puxar pra uma outra linha, eu já queria conversar com vocês sobre elenco, porque assim, tem gente pra caralho, a gente sabe, é igual o Oppenheimer, né, trouxe todo mundo que podia ser famoso, e eu acho que tem algumas discrepâncias na capacidade de atuação de cada um aqui, mas agora, depois que eu fiz o Gusta virado avesso, eu vou fazer ele ficar feliz, assim. Que a atuação surpreendentemente espetacular do Chalamet aqui. Porque, assim, o Chalamet é aquela coisa, né? Você vai vendo lá, tá bom. Aqui ainda no primeiro filme, aquela coisa meio arrastada, meio magrelão, meio Frodo, sabe? Uma coisa meio assim, olhando, tá tudo bem aqui, vamos lá, aqui sou adolescente e tal. Nossa, eu achava ele meio Edward pela qual ele Tesoura. passa nesse filme... De passar, assim, ele ainda tem traços daquele adolescente magrelinho lá do primeiro filme, e ele acabar como ele acaba, e como ele mudou a postura dele, como ele mudou o jeito dele, como ele mudou o comportamento dele durante o filme, sabe? Como ele abraça aquele papel depois de tomar a água da vida, como ele abraça aquilo, e como você sente por aquilo, como você... Eu pela primeira vez na vida, eu olhei o Chalamet e falei assim, caraca, mas... Porra, foi legal isso aqui, sabe? Não que eu ache ele mau ator, nunca achei ele mau ator, mas eu sempre achei ele um cara meio ator de um personagem só, sabe? Ele tinha uma tendência muito grande a virar uma espécie de Johnny Depp, assim. E é legal ver ele aqui nesse filme evoluindo e te mostrando uma faceta que a gente não tinha visto dele enquanto ator. E em te convencer que ele passou por aquele arco, que ele passou por aquela evolução. No caso é uma involução, né? Mas que ele abraçou esse papel que ele lutou por abraçar, que ele não queria abraçar de jeito nenhum, e como se mostra na qualidade da atuação dele, né? Eu acho que foi um ponto, assim, extremamente positivo do filme ver como ele puxou pra si o fardo de carregar
carregar o filme e carregar a franquia, né, como um todo. E falar, ó, vem comigo, eu vou levar isso aqui pra frente, sabe? Não é por aí, Gusta? É 100% por aí. O Chalamet, ele arrasou. Ele tá mandando muito bem. Eu acho que da segunda... eu acho que depois que a gente conhece o vilão, e aí a gente já tá com aquela... a gente entendeu 100% qual é o arco e pra onde ele tá indo. Eu acho que principalmente na cena da igreja, né, do templo, que ele é mais ali culminando no começo do terceiro ato, né, assim, ali no terceiro ato, quando ele vai pra guerra mesmo, né? E ali naquele momento você percebe que ele tem uma força tremenda. Ele, na verdade, assim, eu sempre apostei no Chalamet, né? Não é à toa que você já se direcionou pra mim. E eu adoro ele, sempre gostei dele. Até ele fazendo Wonka é legal, sabe? Tipo assim, um personagem que eu mal esperava que ele ia... não, a gente nem esperava que esse filme ia existir, né? Mas enfim. Pra que esse filme surgiu do nada? Mas é fofinho, assistam. E é engraçado, tem uma outra relação que eu encontrei lá no Me Chame Pelo Seu Nome. O pai dele, o pai do personagem, né, fala assim que quando você crescer e quando você estiver próximo dos seus 30 anos, as pessoas vão te destroçar e você vai ter que fazer escolhas, que você vai ser frio e você vai perder esse tipo de vitalidade que você tem enquanto você é jovem. Aí corta pra ele em Duna parte 2, tendo que fazer aquela decisão horrível no final, né, na última cena, a Zendaya cabreira pegando a minhoca dela e falando assim, eu não, pego minha minhoca e vou embora. E já dando um pseudo spoiler aqui, né? Mas aí já também puxando, eu acho que a Zendaya, ela tá incrível também nesse filme. Mas eu acho que dentro do tipo. Eu acho que a Zendaya, diferente do Chalamet, a Zendaya tá dentro do tipo de personagem que ela faz. Ela é meio MJ, meio sabe, rebelde, do Homem-Aranha, né? meio rebeldinha e tal, aquela coisa assim. Isso, que é inclusive uma mudança com relação ao livro. A Chani é bem diferente no livro. E é um ponto positivo do filme, no sentido de que ele deu uma atualizada na Chani pra colocar essa dualidade. As coisas são mais fáceis pro Paul no livro, sabe? No filme ele criou essa dualidade, essas facções, que você tem os céticos e os fundamentalistas dentro de um grupo, e você vê quem vai levar melhor dentro daquela lógica, quem tem os planos que vão pra frente, que vão ser levados pela liderança. Então, isso não é muito claro no livro as coisas são mais fáceis, e foi legal essa decisão pra dar uma estabelecida na Chani como uma personagem um pouco mais relevante pra história, e assim, um pouco mais atualizada pros nossos tempos, né? No livro ela é um pouco mais... um personagem mais típico, assim. Apesar de que eu preciso colocar um asterisco que o corno do Villeneuve fez de novo na última cena, o negócio, não, vamos aqui botar uma ameaça pra mulher da situação, pra poder motivar o bonitinho a ficar puto. Mais uma vez, puta que pariu. Dessa vez foi um pouco menos boçal em céu, mas teve também. Então, assim, Sim. Por favor, né? Precisava dizer eu acho que o restante do elenco, vamos colocar ali os Harkonnen, né? O Skarsgård, o Bautista, o Butler. O Butler eu acho que é a maior novidade ali, assim, eu acho que é o que salta mais. Mas o Bautista e o Skarsgård, eles continuam cumprindo aquele papel... desperdício de ator. O Bautista, aquela coisa assim, meio general burrão que precisa escalonar um outro personagem. O Skarsgård é a minhoca flutuante meio passada, assim, né? Tipo, eu acho que ele ficou meio... nessa segunda parte ele ficou um pouco mais passado. Eu acho que no primeiro filme ele tem um impacto visual, estético. Eu até falei no nosso primeiro episódio Mas na parte 1, acho que ele tem um impacto visual extremamente, assim, assustador. Eu acho que eles tinham que ter escalonado, sabe? Colocado ele esticado. Sabe aquelas coisas de ficção científica que estica a pele dele toda e coloca num quadro, numa moldura de quadro? O Stellan é um desperdício de ator. O Stellan é um desperdício de ator nesse filme. Ele é, tipo assim, se ele não tivesse nesse filme, não ia fazer diferença, sabe? Se eles tivessem colocado, por exemplo, a Léa Seydoux pra falar pro Fade as coisas que ele fala... ia fazer qual diferença? Sim. Ele foi um personagem absolutamente desperdiçado. E outra coisa que me incomodou, os dois que eu não gostei, assim, foi o Stellan, porque falta de desenvolvimento de personagem, e infelizmente eu não gostei do Dave Bautista também. Gente, eu contei, o Dave Bautista fala uma frase no filme em que ele não tá gritando. Uma.
Sabe? Ele tá num modo único, assim. É só gritar, gritar, gritar. Toda vez que ele aparece, Eles ele tá gritando. contrataram o Dave Bautista pra ser Aí- o Dave Bautista. É, justamente. Entendeu? Esse é o ponto. É aquela coisa de blockbuster mesmo. Por isso que eu senti que a escalação não teve muito essa questão de vamos colocar um ator que vai se mostrar muito maior do que ele é. Eles colocam o ator que faz aquele mesmo personagem pra fazer aquele personagem porque é um blockbuster. Porque vai dar Mas eu acho que é engraçado, amigo, porque tem um paralelo que eu vi o Dave Bautista elogiando o Villeneuve nessas entrevistas da IW, alguma coisa assim, né? E ele falando que ele se sentiu emocionado de ser dirigido pelo Villeneuve, porque ele fica na dúvida se ele tá fazendo a coisa certa, não sei o quê, não sei o quê. E aí o Villeneuve fala pra ele confiar nos instintos dele, que ele é um bom ator, e ele é muito agradecido ao Villeneuve, porque o Villeneuve tira o melhor Tadinho. dele e tal. Aí você assiste o filme e ele tá daquele jeito no filme. É tipo assim, é um pouco... É. Ele perde até o tom ameaçador, ele não fica ameaçador, porque se você grita o tempo inteiro, ninguém te ouve. Eu acho que o próprio Austin Butler, ele dá a oposição a isso. O Austin Butler e o Stellan Skarsgård, né? Eles raramente gritam. É aquela coisa assim, você sente a ameaça de verdade porque os caras são perigosos por ser. E também também um recurso que eles usam o tempo inteiro. Você já vê a quantidade de mensageiros que eles matam nesse filme? É só o cara chegar e discordar de alguém, matou. Chegou, não, senhor, mas o senhor não acha que não sou eu? Matou. Eu ia ficar lá no fundo, escondidinho. Não, Não o ia Austin aparecer Butler nunca mesmo, na ele frente mata deles. uma turma, assim, de graça mesmo. Só por diversão, né? Só pra mostrar que ele é mau. É igual aquela vírgula do meio dele. Ele é forte, é durão e é mau. E aí eu acho que do elenco ficou faltando a gente falar da Florence Pugh, que eu também achei um pouco subaproveitada, porque eu sinto um engasgo nela, assim, de que ela deveria estar fazendo uma coisa melhor nesse filme, porque, tadinha, mas em ela relação- é tão foda e colocaram ela de princesinha, assim, mocinha e coitadinha, e ela narra o filme, né? Ela abre o filme, ela que a primeira voz que a gente ouve é a dela. Então, eu vou achei, falar uma assim, coisa que você não meio vai um pouco acreditar, mas subaproveitado. assim, eles vão dar mais espaço pra Irulan no próximo filme. Então vai ser tipo assim, o próximo Então. filme é que vai ter... Eles estão só Eu começando, o próximo Não, filme e a é que Anya vai ser... Taylor-Joy Assiste o pisca. próximo filme, porque o próximo filme é que vai completar isso aí, que tá com problema nesse. Cara, então, eu ia falar isso agora. Isso é uma coisa que o Villeneuve repete aqui, né, cara? Que ele pega a galera, ele já escala bons atores, porque eles vão ser importantes lá na frente na história, mas aqui eles estão sendo só Não quer introduzidos. Ele faz muito isso no primeiro filme. E aqui, assim, por mais que o filme é muito melhor desenvolvido e você tem os atores realmente levando os seus personagens pra frente na história, ele ainda faz isso. Os atores novos que entram pra esse filme aqui, eles estão sendo introduzidos porque vem aí. Mas, no geral, cara, E aí, nunca eu gosto veio, muito... mas vem aí. Mas no geral eu gosto muito do elenco aqui, cara. Isso não me incomoda muito, porque ele tá construindo a trilogia, deixa ele construir a trilogia, depois todo mundo senta, assiste Maratona os 3 aí no domingo, daqui uns anos, e ninguém vai ter esses problemas. Mas, enfim, não é uma coisa que me incomoda, sabe? Só por ser um grande nome, você não tem que dar o grande papel pra pessoa. Vou fazer Duna aqui, você quer participar? Vai ser o filme do ano, você quer vir? Vai. Foi, recebeu o dinheirinho e tá lá. E é isso aí. Mas eu gosto da Florence Pugh aqui. Apesar dela parecer pouco, eu gosto da personagem dela. O que eu acho que foi desperdiçadaço mesmo é o Christopher Walken, né, gente? Vamos combinar. Porque se o Skarsgård foi desperdiçado aqui, o Christopher Walken, então... Acho que a câmera nem Só que eu pega entendo, muito o rosto assim, dele. amigo, porque, assim, vendo como quem leu, né? E, de novo, filme é uma coisa à parte, não tô dizendo que não é, gente, para que os nossos ouvintes. Filme é uma coisa à parte, tem que funcionar em si, ok. Mas eu já tinha criticado, entre aspas, o que o Villeneuve fez no primeiro filme, de querer tirar algumas coisas ipsis literis do livro, sabe? Frase por frase, palavra por palavra. E é uma questão aqui do Shaddam IV, que é o imperador, o Christopher Walken. Ele praticamente não aparece no livro mesmo. É aquilo ali, sabe? Então o que o Villeneuve fez foi, a participação dele vai ser essa aqui mesmo, porque é essa que tá aqui no livro e vambora, não vou gastar muito com isso não. Chama aqui o Christopher Walken, ele vai gostar de vir, tá ótimo. Agora a construção pra Irulan, pra Chani, pra Anya Taylor-Joy vai vir depois. Inclusive um outro asterisco, já que eu falei de livro já, só pra fazer um comentário, que é uma coisa que me deixou triste, assim, triste mesmo, como leitor. No livro tem um salto temporal de mais ou menos uns 5, 6 anos que o Villeneuve tirou aqui. Então, o que acontece? A gente tem a Alia
Abominação? Criança. Ela tem, tipo assim, 5, 6 aninhos e ela é uma criança esquisita. Ela é tipo uma criança bizarra, sabe? Eu acho que o Villeneuve achou que ia ficar fantasioso demais, sei lá, e ele resolveu não fazer o salto temporal. Mas aquelas conversas que a Jéssica tem com a Alia dentro da barriga dela, na verdade ela tem com a Alia nascida, sabe? Ela é uma criança de 6 anos que parece que tem 70. Ela fala umas coisas desconcertantes, assim, e tal, porque Mas ela já nasce esquisita David e tal. Lynch tinha feito isso no filme dele e tinha ficado estranho, né? Então já tava meio provado por A mais B. Mas que é ficou porque não estranho, é né? Eu muito acho o que paralelo do Villeneuve- Lynch, né, amigo? Porque o paralelo do Lynch é muito diferente, né? Porque, vamos pegar aqui, ele pegou o tom mais fantasioso, ele quis abraçar o tom mais fantasia do filme mesmo, e não é mais a mesma época. O público mainstream não aceita mais essa fantasia bizarra. O público mainstream quer coisa mais verossímil, sabe? Ele tirou altas esquisitices. O Villeneuve tirou altas esquisitices Dois desse filmes filme, assim. que a gente vai ter que comentar aqui depois que eu não esqueci. Você falou mal de Blade Runner. Blade Runner tem um excesso de não sei o que eu ainda vou voltar nisso quando a gente for falar sobre. Não, é a sobre o saturação, nosso ele é de muito Eterno em saturado. Pantufas. Ele é muito estético, estética muito forte, assim, foi isso que eu disse. Mas ele é legal, eu gosto daquele filme também. A gente gravou sobre o Blade Runner. E agora a Duna, quando a gente for falar sobre. A gente já gravou sobre o Blade Runner? Sim, sobre os dois. Cara, tá Que fraquíssimo. memória é essa, pelo amor de Deus? Eu já vou corrigir Péssimo, antes vou que ter ele ouvir prolongue Vou ter a que ouvir conversa. nosso episódio de novo. Exato, exato. Tá, como a gente tá ao vivo, não sei se eu posso entrar já nesse detalhe. Mas vamos falar sobre o final? Sobre a sequência? Vamos final, fazer assim? um bloquinho de Porque- spoiler aí. Porque assim, o que eu sinto, eu queria até pegar, né, esse salto temporal que o Luiz trouxe, que é a questão da passagem de tempo no filme, que é uma das coisas que eu mais fiquei assim, sabe? Sabe quando você fica apertando o olho assim pra entender por quanto tempo passou, o que aconteceu? Tem um momento que Eu ia pela barriga da grávida. qual vai ser o nome? Você ia pela barriga. Mas, tipo assim, você tinha um momento que você descobriu o nome, qual ia ser o nome do Chalamet, e aí passava pra próxima cena e eles já sabiam o nome dele. E aí não tinha alguém que ia lá e falava o nome, eles já sabiam, então já tinha passado o tempo. E em alguns momentos eles falavam o que tinha acontecido. Então, assim, esses saltinhos temporais, assim, pra mim ficou um pouco confuso. Mas, assim... É também problema de edição, amigo. Assim como eu disse, como eu falei dos blocos, isso também é um problema de edição. Eu também tive um pouco essa sensação na meiuca dele ali, sabe? Como se as cenas tivessem... Beleza, fiz aqui, teve a cena épica com a trilha que eu já não gostei, força a trilha aí pra cena ficar mais épica do que ela é mesmo, cortou, vambora pra próxima. Eu tenho um pouco essa sensação, assim. Eu acho que é porque é muita coisa pra... É um avanço muita muito coisa, grande pra cobrir, mas ao né? mesmo A gente tempo- até passa um paninho, assim, mas, enfim. Eu acho que esses saltos eles começam a ficar irrelevantes porque vai passando as próximas cenas e você vai entendendo o desdobramento daquilo tudo. Então ele não se perde nele mesmo, ele acaba se explicando aos poucos. Então isso pra mim foi me deixando assim calmo. O Villeneuve vai me explicar e a gente vai ter um desdobramento final que vai culminar naquela cena, né, que eu achei icônica. E a sua infinita Foram boa os últimos- vontade com o filme, com Villeneuve também, ia compensar de qualquer forma. e a minha- Ele podia eu ter já montado tava esse filme ali com a aberto, bunda, disposto. você já ia falar assim, não, legal, pô, não, achei legal. pode, Tá foda-se. bem legal. Olha, uma marca Mas, de assim, nádega aqui agora- na câmera. Como vocês achavam que eu não ia criticar o filme, vem aí a minha crítica. Eu acho a sequência final Critique você, muito eu não vou rápida. criticar, não. Eu A sequência acho final? o final do filme muito acelerado. Cara, eu acho- adoro o final. Sabe o que me pegou? Eu me peguei vendo a sequência do Bautista se vingando de... Nossa, qual ruim personagem demais, que ele ruim luta? demais. É tão rápida. Do aquela Josh cena. Brolin, até me Josh- fugiu, não. Josh Josh Brolin Brolin matando o do Dave Josh Bautista. Brolin. Não. E o Dave Bautista. Gente, aquela cena não deveria estar no corte final. Ou aquela cena deveria ter sido longa, ela deveria ter sido um pouco maior. Ou tirada. Ou ela deveria ter sido tirada. Não, ali eu percebi que o filme estava indo rápido demais. Naquela sequência, eu falei assim, esse final tá indo muito rápido, eles não estão explicando por que eles estão entrando nessa sala e ninguém tá questionando, por que ninguém tá apontando a faca pra ninguém, por que o Chalamet tá entrando na sala e ninguém tá questionando, sabe? Cara, é o império dentro da sala. Eu tenho um ninguém palpite, tá- amigo. Eu queria dar um é palpite, estranho. não te interrompendo, mas assim, já te interrompendo. Eu tenho um palpite que eu acho que o Villeneuve ficou um pouco inseguro de filmar uma mega cena de ação.
Eu acho que... Eu não sei se ele não tinha os recursos, se ele queria gastar mais grana em outras coisas, se ele tava inseguro de filmar e não ficar tão bom quanto ele gostaria, se foi perfeccionismo, se foi medo. Mas assim, você pode reparar que toda a invasão, ela é meio rápida. E ela é meio... Beleza, nós temos uma grande cena que, na verdade, não é uma grande cena de batalha, que são os vermes invadindo a cidade. E ela é grande assim... Planão aberto, tasco CG com os vermes aí, vambora e vai ficar legal e pronto. Mas você não tem, assim, grandes confrontos, você não tem a tomada de uma capital, você mostra legiões de Harkonnen o tempo inteiro, aquele tanto de gente assistindo aquela luta no Coliseu, aquele tanto de exército, e você não vê essa briga. Eu acho que é um pouco da insegurança de, sei lá, eu queria filmar uma coisa mais intimista, porque eu sou o Villeneuve, eu gosto de coisas mais intimistas, e talvez uma cena de ação longa e elaborada não fosse caber aqui, ou não fosse ficar tão boa quanto eu gostaria, sabe? Eu não sei dizer, eu acho que teve um pouco de pé atrás, ele pisou no freio na grande cena de ação do filme, sabe? As Duas Torres pra entender o que se faz num filme 2. Talvez. Entendeu? É guerra, é batalha, entendeu? É micro batalhas, é o tempo inteiro. Não, e assim, é muito legal você falar sobre isso, porque eu acho que O Senhor dos Anéis é um enorme paralelo pro que o Villeneuve tá fazendo aqui, em termos de como ele tá tentando construir esse épico, e como ele foi escalonando esse épico. Eu acho que você tem uma grande diferença de nível entre a Sociedade do Anel e as Duas Torres, e o que falar do Retorno do Rei, né? Mas assim, eu acho que você tem essa melhora progressiva óbvia no Peter Jackson, e também são duas obras que por muito tempo foram consideradas inadaptáveis, impossíveis de adaptar. Então são dois monstros, são dois trambolhos que você tem que pegar um diretor com muita grana e com muita moral pra tentar fazer funcionar, sabe? Eu acho que o Villeneuve tá conseguindo um bom resultado dentro das limitações de quem nunca fez um filme do tipo, e dentro das críticas que eu já fiz aqui. Eu acho que é uma experiência de cinema maravilhosa de ir, mesmo eu não achando o filme espetacular, eu acho ele bom. É uma experiência legal demais de ir ao cinema, de acompanhar, e eu acho que ele até vai funcionar bem em casa também, mas eu sinto um pouco de receio. Eu posso estar completamente enganado, mas eu sinto que ele teve um pouco de receio de criar uma enorme cena de batalha, e aí ele foi pelo lado mais Villeneuve da coisa, cenas mais intimistas, chegou aqui, já entrou na sala e entrou na sala facinho, e ninguém fez nada com relação a ele, ninguém ameaçou nada. O exército, os Sardaukar estavam cercando o imperador, e o Paul já estava agindo como se a guerra tivesse ganha, como se não fosse ter sangue, como se todo mundo pudesse ser capturado facilmente. E o que aconteceu com aqueles soldados? Aqueles soldados não morreram? Que não teve briga entre eles? Foi assim, beleza, capturem aí. E capturou, e não teve... De novo, um problema de edição. Um problema de edição de novo, sabe? Eu acho que eu sinto um pouco isso em várias partes do filme, e acaba ficando com uma conclusão estranha, tipo, um ato estranho que é compensado só pela briga de faca, né? E é realmente muito boa, mas... Do Palácio do Planalto tá sendo invadido e a polícia deixar todo mundo entrar e quebrar as coisas tudo lá dentro, sabe? Tipo assim, é uma coisa que nunca aconteceria na vida real. Pois é, que é um absurdo. Cadê a verossimilhança, né? É uma coisa assim. Exatamente. Fazer o quê? Realmente você concorda com essa pressa do último ato que o Gusto tá apontando? Cara, não muito. Eu acho que realmente as cenas de batalha, assim, externas, né, que é pra ter aqueles planos abertos de exércitos, né, duelando ali, de exércitos se enfrentando, elas são mais rápidas, mas eu vejo muito que é o que o Villeneuve queria fazer, sabe? De, beleza, pra história andar, no livro tem isso, pra história andar eu preciso ter essa batalha aqui, então eu vou mostrar um pouquinho, é um blockbuster, eu preciso ter essas coisas, mas eu tô mais interessado na coisa mais intimista mesmo, que foi o que você disse. Eu não acho que seja um problema de edição, eu acho que, beleza, a gente pode até apontar alguns problemas de edição, de como ele chega do segundo pro terceiro ato e tudo mais, mas eu vejo isso como, isso aqui é necessário pra trama, beleza, vou colocar um tempinho, mas eu tô mais interessado em explorar esse duelo aqui entre os dois. Eu tô mais interessado em mostrar a Shani tendo o seu grande momento ali. Então, eu sinto que ele tem mais esse cuidado de querer estar explorando mais de querer estar explorando melhor os seus personagens ali e não grandes cenas de batalha. E o filme mesmo assim consegue ter um tom grandioso, um tom épico.
E eu acho que essa cena funciona muito porque ele tem uma boa de uma carta na manga que ajuda ele a não deslizar muito na narrativa. Que né, vamos dar um spoiler aqui, mas a essa altura do filme, o Paul sabe a porra do futuro inteiro. Ele faz o que ele quer ali, ele sabe quem que vai parar ele ali na frente, quem que não vai, exatamente quais as coisas que ele tem que fazer. Então, você vê que ele faz tudo premeditado, tudo planejadinho. E isso é uma carta na manga que, se isso não tivesse acontecido na trama, eu concordaria que toda essa cena dele entrando lá seria mais editada. Mas, cara, ele entra lá porque ele já jogou 2 ogivas, já tem um exército que já pegou o exército que tava ali de fora e os velhos que tá lá dentro vai fazer alguma coisa com ele? Não vai. Mas pra usar o argumento que você usou pra defender Saltburn, eu vou usar pra falar aqui. Não dava pra fazer as duas coisas? Não dava pra motivação ser mais... Não dava pra estrutura ser mais de uma? Não dava pra você ter uma grande batalha do lado de fora e você ter uma batalha intimista Mas então, no lado eu de sinto dentro? que o Villeneuve Tantos não diretores quer já isso, fizeram entendeu? isso, sabe? Mas tantos diretores já fizeram isso e fizeram isso tão bem. Por que ele não quer isso? Eu acho que isso faz parte de um blockbuster. Por que ele tá guardando. Eu acho... Guardando pro terceiro filme. Vem aí. Mas eu acho assim... O que eu penso é assim... Por que o cara fala que quer abraçar o blockbuster? Ele dá todos os indicativos que quer abraçar o blockbuster. A gente passa pano pra certos diálogos, pra certas explanações e pra certas escolhas porque é um filme blockbuster. E aí, na hora de você ter determinadas coisas que fazem um blockbuster crescer, como uma enorme batalha... Aí ele não faz porque ele não quer, aí ele não faz porque a visão dele era outra. Eu acho que dava pra fazer melhor. Eu acho que quando eu falo em falta de edição, em má edição, problema de edição, eu quero dizer alguma coisa do tipo assim... Você pega ele excluiu um ator completamente do filme, que é o Tuiv Hawat lá, eu esqueci o nome do ator. Ele tá no primeiro filme, e o gordinho com a barbicha, assim, que é o Mentat dos Atreides. Ah, sim. Ele realmente. tinha cenas e ele foi excluído do filme. Ele fala, eu tive que tirar não sei o que, eu não gostei. Eu tive que tirar não sei o que, eu não gostei. Pra mim, de novo, também isso é passar pano pro Villeneuve. Talvez não seja essa escolha, mas também tem um pouco de cara de estúdio. Vamos matar aí Estúdio nas metendo 2 a horas e mão. meia? Vamos matar aí nas 2 horas e meia? Vamos matar aí nas 2 horas e 40 no máximo? Não estoura esse filme. Porque ele devia ter outras coisas, assim, filmadas. Ele tinha outras coisas filmadas que ele ficou com dó de cortar, que ele não queria cortar. E acabou executando aquilo de forma meio capenga em determinados pontos. Em determinados pontos. Claro que o resultado final vale super a pena. Mas em determinados pontos você tem um problema ali de ritmo até, pra falar a verdade, né? Como você prepara tudo pro terceiro ato, como você leva 1 hora pra fazer o Poe aprender a ser Fremen, e aí na hora da grande invasão, na hora que o Poe vai virar imperador do universo, você faz rapidão, você estala os dedos e vambora. Eu acho um pouco contrassensual, sabe? Cara, eu gosto de como ele chega nesse final, porque... o que ele faz com a Zendaya, né? Desculpa, mas precisava falar. O quê? O que ele faz com a Zendaya? Isso aí é crime. Prenda, Chalamet. Você tá doido? Você tá doido, Chalamet? Prenda este homem. Não se faz isso com a Zendaya. Ela saiu triste com o olho marejado, o olho azul dela, caiu uma lágrima azul, outra da primavera dela. Não gostei. Mas tá bom. Isso aí já é pessoal. Eu sei que não é da trama que precisava acontecer, tá, gente? Não é uma crítica. Agora é uma coisa que doeu no peito. É só isso. Nossa, dá eu raiva, gosto né? da Florence Pugh. Até gosto. Tenho até amigos que são. Mas ela já tinha construído uma história com a Zendaya. Aí já é uma coisa pessoal. Na história, tem no livro eles fazem uma coisa que eles chamam de orgia da melange, que é quando a galera fica tão apaixonada pelo o veneninho lá, a água da vida. Eles se juntam num grande grupo e eles têm uma experiência ritualística com a melange, em que eles têm, sabe, aquela ultra conexão e não sei o quê, e o livro chama de orgia da melange, né? Cara, essa água Não, da vida aí você é muito pensou ayahuasca, assim, né? Eu acho que, Gusta, total, eu acho é que na total. solução... Gusta, eu acho que a solução nesse quesito aí, nesse quesito Chalamet, Florence Pugh e Zendaya, é uma orgia da melange, você não acha? Não é nem coitado da Zendaya, nem eu acho que é essa. Esse é o caminho a se seguir, esse é o caminho do paraíso que o Chalamet tá falando. Guerra Santa, orgia da melange e Meu a Deus. Anya Taylor-Joy piscando. Eu acho que ela apareceu 2 segundos. Eu não vou esquecer que aquilo aconteceu. Mas, enfim. Me tira uma dúvida que agora eu não lembro mesmo. Ela chegou a falar ou ela falou só em voiceover? Ela foi só pro estúdio, Voiceover.
né? Ela não chegou a abrir a boca visualmente, né? Foi só voice-over. Ela aparece em tela só piscando, olhando atrás, assim. Se tiver uma voz, é da cantora. Só vai E sobre. ela virando pro lado e olhando pro Chalamet. É isso. Ai. Lucas, você ia Cara, falar mas uma só coisa pra que gente interrompe. finalizar, só pra gente finalizar esse papo da edição, eu prefiro muito mais a edição desse filme do que a do primeiro. Esse filme a gente sente também? em alguns momentos, realmente, dá pra sentir que o Villeneuve deixou algumas coisas de fora, que ele queria ter colocado mais coisa aqui e tudo mais. O começo ele toma muito mais tempo assim pra mostrar toda a preparação, né? Os rituais de iniciação ali do Poe, aprendendo a ser um Freeman e tudo mais. Eu gosto de toda essa introdução do Poe ali no meio dos Freeman. Eu acho que isso é muito bem trabalhado. O ritmo do filme toma... O filme toma seu tempo ali, o ritmo do filme é bem equilibrado. E o final, realmente ele é mais apressado, mas quando ele chega no final mesmo, ali no duelo, aquele duelo ele toma o tempo que ele tem que tomar, cara. Ele não é rápido, ele não é lento demais. Aquele duelo ali é perfeito, cara. Aquela cena ali vai virar uma cena clássica. Eu concordo. Cara, não tem jeito. Ela visualmente... Quase perfeito. Ela tem todo o impacto. Não, perfeito. Quem achou defeito ali é porque achou pelo em ovo. Não, a fala dele pra Shani é insuportável aquilo. Eu não tenho paciência mais pra aquilo. Mas assim, visualmente e todos os acontecimentos, cara, é maravilhoso. Como você falou, vai ficar eternamente aí. O que ele Cara, fala? aquilo ali As pessoas vão sempre falar. eu também nem sei. Aquela recursozinho barato. De novo, vocês vão lá, é o blockbuster, não sei o quê. Mas por que ele tem que ameaçar a mulher do personagem pra motivar o personagem? Não tem razão de ser isso. Cara, ele não precisa de mais motivação, ele tá brigando pela porra do Império, ele vê o futuro, ele vê o passado, não sei o quê. Por que você tem que botar o cara que alimenta mulheres canibais, que mata todos os mensageiros, que é chamado de psicopata, literalmente? Por que você tem que pôr ele pra ameaçar a mulher do protagonista, pra motivar o protagonista na última cena? Não. Mas aí você achou feio em ovo mesmo. Isso é uma palhaçada. De novo. Como ele fez lá no primeiro filme, ele fez essa merda aqui de novo, cara. Pra quê? É uma Por que coisa é uma palhaçada? completamente desnecessária que fica uma marquinha ali numa cena que é 100% fora isso, assim. É uma bobagem. O filme inteiro, a única coisa que a gente aprende do personagem do Austin Butler é que ele é um psicopata, malvadão. Ele simplesmente quer passar raiva no Chalamet, no Poe. Só isso, ele faz pra irritar. Não concordo. Ele faz sempre pra irritar. o lado mais fraco da coisa. Eu acho. Luiz, quando um cara quer irritar outro, ele fala da mulher dele, da mãe dele. E sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Essas coisas acontecem. Então, beleza, então a gente vai passar isso pra frente direto, assim. Não, é ridículo. Não é isso que eu tô falando, mas é que acontece. E o cara que quer atingir o outro, ele vai fazer isso. Uma bobagem que deveria ter sido tirada, que não acontece nem no livro. O livro, a Shani é uma personagem muito mais boçal e o Fade não faz isso com ela no livro. Por que o filme tinha que... Se vai adicionar uma bobagem dessa na cena, eu acho completamente desnecessário, não desenvolve personagem, não dá motivação suficiente. É uma bobagemzinha que tá numa cena que é perfeita de outro modo. Então eu acho que é só essa questão. Vamos fazer as eu pazes. Concordo com todo o resto que você tá falando. A cena é maravilhosa, Pare ela brigas. é fantástica, ela é super bem feita. Eu acho que ela é super legal. Tem uma coisa muito interessante que o Villeneuve manteve nessa cena, que eu acho que vale a pena comentar, é como o Fade ficou impressionado quando o Poe mandou a Reverenda Madre calar a boca. É muito legal aquilo, porque ele manda silence e tal, e ela afasta, né? Cara, essa pra mim... E aí... A cara que o Austin Butler faz nessa cena é maravilhosa, cara. Ele fala assim, nossa, legal, gostei, então eu te respeito, E ele sabe? batendo o pé, icônico, assim. Tipo, tem vários cortezinhos dessa sequência final, assim, que ele bate o pé pro imperador e o imperador ajoelha pra ele, né? Que ele não precisou nem falar mais nada e tal. Mas deixa eu só fazer uma outra pergunta que... Nossa, essa cena do Silence é ótima. Melhor todo mundo momento. nas pazes pra gente não ficar brigando por causa dessa cena final. Qual foi a cena de ação preferida de vocês? A última. A sequência. Maravilhosa. Cara, eu gosto muito da cena que ele aprende a montar no verme. É muito boa também, realmente. Ela é muito bem feita. Mas Eu a fico minha entre as preferida duas. é aquela sequência que eles estão lutando atrás daquele extrator da Sério? especiaria.
E aí Cena super sicário, super... Cara, eu amei aquilo, eu achei incrível, porque eu acho que aquela cena, ela mostra como o Villeneuve conseguiu conquistar o CG, sabe? Como ele conseguiu colocar o CG dentro do filme sem ficar estranho, sem ficar... Eu comentei com vocês depois que a gente assistiu, né, que eu acho que esse filme não vai ficar datado. Os efeitos visuais desse filme são muito impressionantes. Você consegue... Cara, muito. É tudo muito plástico, assim, é tudo muito perfeito. O Villeneuve é perfeccionista, né? Tipo, não, amiga, eu concordo, mas você não acha essa cena depois de 10 muito... anos... Desculpa. Pode falar, a gente tá com filme delay, gente, por isso que ao vivo dá umas choque aqui, mas manda lá. E o filme continua perfeito, sabe? Você assiste Blade Runner de novo e você consegue encarar o filme como se ele tivesse sido lançado hoje. E eu acho que Duna vai ter isso, sabe? Ele queria ter esse impacto. E eu gosto muito daquela sequência, que ele simplesmente coloca assim, olha, eu consigo fazer coisas muito práticas, que você vê que ele tá na areia, você vê que tem um contexto ali de grandiosidade, de locação, mas ao mesmo tempo ele coloca os efeitos visuais muito bem feitos. Eu acho muito foda aquilo. Eu acho legal também, amigo, mas assim, eu não separaria ela nunca, porque eu acho ela muito tradicional. Ela não tem nem cara de distopia, assim, ela parece um shooter normal, ela poderia ser de um filme do Denzel Washington, assim, sabe? Ela é boa, mas é tipo, sabe... Por exemplo, você tem o Verme. Do Gears of War, assim, né? Mas é isso mesmo. Tipo assim, o Verme é uma coisa Duna. O Verme é uma coisa Duna. É legal, sabe? Tem todo o contexto da série. Você tem que fazer uma mecânica específica pra subir no Verme. Você tem que ter um tipo de proeza, um tipo de treinamento. Tem um tipo de lógica, tem um tipo de conceito narrativo. Então, assim, é uma cena que você fica impactado nela no começo ao fim, sabe? Você não teria uma pessoa pendurada num animal voando na areia, sei lá, sabe? Em um outro contexto. Então eu acho que ela acaba marcando mais porque ela tá mais envolvida na história. Eu acho essa cena mais legal, mas ela poderia tranquilamente estar num shooter ali do Chris Evans, sabe? Um bem dirigido, sim, mas estaria. Cara, a gente não falou muito da cena no Planeta dos Harkonnen, né? Que tem toda aquela luta de gladiador ali com o personagem do Austin Butler. Cara, eu adoro essa cena. Incrível. Eu adoro essa cena. Artifício de petróleo. A fotografia dessa cena, pra mim, é uma coisa maravilhosa, cara. Você introduz o personagem, já fala, esse aqui é o vilão, ele é mau, ele é ruim. E toma essa cena aqui de ação com essa fotografia, ó. Delícia pra você assistir aqui. Daqui a pouquinho a gente volta pro filme. Não precisa nem sair Gladiador 2. Já temos. Pronto, acabou. Pão mescal, não. Não, icônico aqueles bichos que eles fizeram ali, sabe? Em volta, os guardiões. Cara, o design de produção desse filme é maravilhoso. Eu fico assim, de cara. Eu vou assistir de novo esse filme, tá, gente? Nossa, eu tô pensando a mesma coisa. Umas 3 vezes no cinema. Vocês podem aguardar que eu vou assistir, vou no grupo de novo e vou falar que é perfeito. Aí as coisas que eu falei que tá errado, eu vou falar que tá certo. Então vocês já podem me aguardar aí. Eu sou muito cara, o que eu... E o Luiz vai me emprestar o livro pra eu ler depois. Nossa, eu consegui um livro emprestado hoje, vou começar a ler também. 1h12 de gravação, não tá na hora certa pra eu falar pra vocês que eu não gosto daquela luta no Coliseu, né? Eu acho a fotografia maravilhosa, mas eu acho a luta... Mais um episódio. Vocês falaram uma coisa que eu gosto, que eu acho legal lá. Os carinhas em volta é muito legal. Os carinhas em volta, tipo assim, o que aquilo acaba ficando visualmente, você fica assim, poxa, legal, né? Aqueles tiozinhos que estão lá pra... meio que proteger ele se alguma coisa der errado, os chifrudo. Aquilo é muito... combina super com a fotografia, você fica muito envolvido com aquilo. Mas pra mim é a mesma coisa do que aconteceu nessa que a gente tá falando do último ato, da invasão. Eu acho ela muito rápida e muito fácil, assim, pro fade. Eu acho que poderia ter sido um momento mais demorado, poderia ter sido um momento mais bem elaborado. Eu acho que ela tá ali só pra meio que fazer um checklist do livro, assim. Ela poderia ter sido muito mais bem desenvolvida. Eu não tive muita senso de perigo, sabe? E eu acho que batalha sem senso de perigo, você fica um pouco com o pé atrás, assim. Mas, enfim... Mas é um momento muito relevante do filme, até porque é um momento de exibição da fotografia, né? E o tal do conceito do sol negro, que aquilo é o mundo real e tal. Aquilo é muito envolvente. E como ele abusa das transições quando ele faz isso, né? A galera saindo da sombra, indo pro sol, e como esse efeito é
é montadinha, assim, né? Como as coisas vão perdendo a cor na medida que elas vão pro mundo aberto. É muito curioso. Sim, cara, me deu até um delayzinho, assim. Que eu falei, cara, é só uma... é o sol, o que é? Ele só quis ficar preto e branco, tá diferente, sabe? Deu até eu perceber que era o sol do planeta mesmo, assim, por uns 5 minutos. Augusto, você quer dar pantufas ou a gente pode encerrar o episódio? Não, eu daria 9 pantufas. Ele vai fazer o dar pantufas pra me retratar do primeiro. R$9? 9? Achei que você ia falar 15. Mas tirou uma pantufa do quê? Edição, final? No final, eu acho o final muito acelerado. Eu acho que o final Olha. não... Você tá querendo me dizer que esse filme é do mesmo nível do primeiro? Com você deu certeza. 9 pro primeiro. Eu acho que... não, Gusto, mas eu filme- tento concordar com você, não dá. Vem aqui que eu vou explicar pra vocês. Esse filme, ele só existe porque o primeiro filme é um filme calmo, é um filme contemplativo, é um filme que se espera, entendeu? É aquele filme que você precisa entender cada uma das casas, você precisa entender o silêncio ensurdecedor da falta de Oscar Isaac aqui nesse... O Oscar Wilde. Nossa, sim. Escreveu perfeitamente. Cara, tipo, por que você tem medo dos personagens morrerem? Porque um dos personagens mais importantes do primeiro filme morreu e você ficou acompanhando ele por 2 horas no filme anterior. Então, assim, existem vários pontos que Duna Parte 1 constrói que só funcionam aqui em Duna 2 porque o Duna 1 foi o que foi. Então, eu não acho que seja no mesmo nível em termos de filme, assim, quando você compara um blockbuster, eu vou assistir um blockbuster no cinema. Duna Parte 1 não é tão bom quanto Duna Parte 2. Mas, obviamente, Duna Parte 3 vai ser muito mais grandioso, como você mesmo disse, Luiz, do que Duna Parte 2. Então, assim, eu acho que é uma construção de universo que vai muito além de a gente observar o filme com sangue quente, sabe? Quem aí já reviu Duna 1 pra assistir Duna 2 vai entender o que eu tô falando. É uma construção de universo absurdamente, assim... Eu acho surreal o que o Villeneuve tá fazendo aqui. Ele vai fazer a obra-prima dele disparado. Aliás, tem a chegada, né? Como é que Mas faz? sobre tá ser bom. maior, eu acho que... considerar. Dependendo de como o Villeneuve for adaptar, não vai ser bem assim, não. Porque, pra te falar a verdade, dos 2 livros, eu acho que o momento maior, em termos de escala e tal, é esse da invasão aqui, sabe? Da queda do Imperador. Nos 2 livros é o momento mais impactante em termos de escala. Então, eu acho que Ele vai fazer Messias um flashback de Duna, da batalha. O Messias de Duna não vai ser um filme de enorme escala, não vai ser o Retorno do Rei, não. Ele é um livro mais contemplativo do que o primeiro, na verdade, porque tudo o que acontece com relação ao genocídio, a busca pelo paraíso, os bilhões de mortos, é meio off-page, né? Não tá em tela, a gente só tem relatos do que foi feito e tal. O Messias de Duna acompanha mais, é uma conspiração, é uma história mais fechadinha, assim, mais de intriga do que de guerra, sabe? De conflitão e tal. Então vamos ver o que o Villeneuve vai decidir fazer com relação a isso. Mas eu acho que em termos de escala, esquece. Eu não sei nem como é que ele vai fazer pra esse filme ampliar o impacto que esse segundo filme teve, porque vai ser difícil. Lucas, você quer dar pantufas? Já que a gente tá ressuscitando as pantufas, né? Eu dei 7 pantufas por 1. Hoje eu daria 8, vai. Mas, cara, Duna Parte 2 eu dou 10 pantufas. Eu não encontro muitos problemas. Eu não tenho muitos problemas com esse filme. Tem um momento ou outro ali que a gente identifica que o Villeneuve precisou tirar alguma coisa pro filme não ficar tão longo, precisou tirar um outro personagem, mas mesmo assim eu acho que a passagem de tempo, o ritmo do filme, é tudo muito bem equilibrado, tudo tem o tempo que tem que ter, todo o desenvolvimento do Paul, porque a gente já viu outros filmes assim com histórias parecidas histórias que parecem muito que foram inspiradas em Duna, né? Porque Duna foi lá de 60. Mas, enfim. Que eles colocam o protagonista pra ficar fazendo um drama, pra chegar onde a gente já sabe que ele vai chegar. E aqui, o Villeneuve não faz isso com o personagem, com o Paul. Ele toma o tempo que ele tem que tomar de uma forma muito orgânica, assim, pra ir conhecendo as coisas, pra ir entrando ali naquele novo povo, fazendo parte daquele novo, dos Freemen, e tudo tem seu tempo.
quando ele chega no final, eu acho a batalha mais apressada, mas eu ainda... Isso que o Luiz falou casa exatamente com o que eu imagino que é o que o Villeneuve quer fazer. Eu acho que o Villeneuve faz isso propositalmente. Ele não tá guardando no terceiro filme vir uma grande batalha. Eu acho que não vai ter. No terceiro filme vai ser uma batalha do mesmo jeito que foi no segundo. Vai ser uma coisa mais rápida e o grande momento de duelo, de cena de ação vai ser uma coisa mais intimista de um duelo entre dois personagens, de uma briga mais, né, em um espaço fechado, às vezes até em um plano aberto, mas que envolva ali 2, 3 personagens. Eu acho que ele não é o rolê dele. Ele, tá, beleza, esse é o meu blockbuster, mas eu vou fazer do meu jeito, na minha pegada e beleza, tem que ter guerra, tem que ter batalha, mas eu vou passar por isso daqui da minha maneira e o que me interessa mesmo é o foco nesses personagens aqui, da maneira mais intimista. O que interessa no Villeneuve e que eu acho que envolve o plot twist desse filme, é o que faz Duna ser Duna, é toda a ambiguidade, né? Principalmente do personagem do Paul. E o Villeneuve sabe trabalhar isso muito bem aqui no filme. E eu não... Cara, eu gostei... Eu acho que o final do primeiro foi tão broxante que eu não consigo enxergar tantos problemas no final desse daqui. Eu acho que realmente ele é um pouco mais rápido ali do que as batalhas costumam ser nos filmes, mas é uma coisa também que eu acho que casa muito com a narrativa dele já ter tudo planejado e tudo visto na cabeça dele, então tudo fica mais prático pra ele. Tipo as visões da Raven. O 1 é as visões da Raven, quando né? ela precisa fechar o episódio. Então, mas no 1 é a visão que ela tem e quando ela vai concluir os episódios, como a gente bem lembrava no Disney Channel, ela resolvia muito rápido as coisas. Ela resolvia muito rápido as coisas. Em 1 minuto já tava tudo pronto, entendeu? E era isso. Eu acho que o resumo é Duna, parte 2 é as visões da Raven. É isso. Cara, e é isso. E aqui ele é um blockbuster, assim, descarado mesmo, mas muito com a pegada do Villeneuve ainda. O Luiz falou da atuação do Chalamet e beleza, eu sempre gostei dele, sempre achei ele um bom ator, mas aqui foi onde ele me impressionou mesmo. A cena que ele vai lá pro discurso e tudo mais, que ele dá aquela virada de chave na personalidade dele. Cara, aí o Chalamet, quando precisa entregar, ele entrega, e quando você precisa temer ele, você teme. Eu tive vários momentos assim que eu arrepiava, que o Villeneuve consegue criar planos belíssimos ali, as atuações também estavam todas colaborando. A trilha do Hans Zimmer é maravilhosa, e não se enganem pelo ali o Hans Zimmer arrebenta. Ali na primeiro discurso que ele dá como Lisan Al-Gaib, ali o Hans Zimmer arrebenta, porque assim, aquilo ali é uma escolha fenomenal de filme de terror. Aquilo não é uma cena épica, aquilo é uma cena de terror. Ele dando aquele discurso, ele convocando aquelas pessoas. Ali até a mãe dele fala, ali calma, ele tá cuidado. mandando bem demais. Ali ele tá mandando até muito bem mãe. mesmo. Ali, aqui no caso não o Chalamet, o Hans Zimmer. O Chalamet tá mandando muito bem nessa cena também. Eu acho que é o auge dele no filme e tal, mas ali eu tô plenamente de acordo com vocês. Essa é a questão. Eu acho que em vários momentos ela é muito ruim, em outros momentos ela é muito boa. Eu acho que nos momentos que realmente tem impacto, ela contribui demais. Nos momentos que tem pouco impacto, ela fica meio over, tentando forçar a barra. Mas, enfim, vocês discordam e é isso aí que acontece. Você não deu as pantufas, mas tudo bem. Ah, é pra dar pantufa? Ele tá querendo fugir, né? Ele quer fugir, não dou notas. Vamos Para a lá. arte. 7,5, assim, eu acho que... Véi, se a gente levantar no Era melhor não... Gucci, você deve ter dado 8 pra casa Gucci. Por isso que a gente não dá mais pantufa. Entendeu? Eu não entendo mais. Eu não entendo. Por isso que a gente não dá nota, gente. Tá explicado. Cara, nesse episódio, tinha que ter vindo porque... eu, o Gusta, o Luiz e o Márcio Salem pra gravar esse episódio, que ia ficar 2-2. Exatamente. E
E agora é com vocês! Vocês já assistiram Duna Parte 2? Gostaram? Detestaram? Nem um nem outro? Tamo exagerando? Tem muito fã, tem muito hater, larga de ser ranzinza, larga de ser empolgado. O episódio teve de tudo hoje. Larga de ser ranzimer, larga de ser ranzinza. Enfim, vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, e agora a gente tá também no YouTube. Então, se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá, porque todos os episódios já estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro, e edição de Luiz Leão.